Você pega pacientes que têm resistência anabólica, faz ginástica e não consegue aumentar a massa magra. Os aminoácidos adequados na proporção certa, você começa a estimular o mTOR. Eles começam a dizer, ó, rompemos a resistência anabólica. O cara fazia ginástica há anos, não ganhava musculatura. Agora ele passou a usar esse Mix Right, de repente isso mudou a musculatura. Olá, seja muito bem-vindo ao Receitas e Dicas da Moni. Mas antes já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro das dicas de saúde da Moni. O seu corpo tem uma proteína que está velha. Todos nós temos proteínas que estão envelhecendo. Pô. Você não troca o pneu do carro? Pô. Você não troca o óleo? Você acha que isso aqui é o quê? Esse corpo que você tem, ele se mantém o resto da vida? Não. Todo dia tem que estar trocando peça. Então, se você trocar essa peça proteica aqui, ó. Essa peça proteica precisa de 3 turquesas, 1 amarelo, 3 verdes, 2 laranjas, 3 azuis, 3 vermelhos, um roxo e um bege. Você acabou de comer um alimento ali no almoço, esse alimento tem 1 turquesa, então falta 2. Tem 2 amarelos, então sobra 1. Não tem nenhum verde, então faltam 3. Tem 1 laranja, então falta 1. Tem 3 azuis, então não falta nada, está exato. Tem 2 vermelhos, então falta 1. Não tem nenhum roxo, então falta 1. Tem 2 bege, então sobra 1. Eu acabei de comer uma comida ali, comi uma proteína que tem, agora eu vou dar nome aos bois, que tem leucina, aqui está a leucina, aqui está a valina, aqui está a isoleucina, aqui está a lisina, aqui está a fenilalanina, aqui está a treonina, aqui está a metionina, aqui está o triptofano. Eu acabei de almoçar ali, eu comi uma proteína onde faltavam 2 leucinas, sobrava uma valina, faltavam 3 isoleucinas, faltava uma lisina, a fenilalanina estava exato, faltava uma treonina, faltava uma metionina e sobrava um triptofano. Só que o meu corpo não tem mecanismo para armazenar aminoácido. É assim, ó. Eu preciso fazer essa proteína nova. Acabou de chegar um novo carregamento de proteína. Deixa eu ir lá buscar. Ih, pô, dessa vez não deu. Mas aí ele vai jantar, vou esperar o jantar. Aí essa proteína aqui vai ficando velha. Vai ficando velha. Esperando a hora que você vai comer o alimento que vai ter a proporção molar certa para formar essa proteína. Ela pode esperar 3 meses, 2 anos, 3 anos. O que você acha? Uma proteína que precisa mudar hoje? Porque a natureza decidiu que precisa trocar. Está ficando velha. E você não troca, você vai começar, esse carro vai começar, não vai funcionar direito. Você está agora com uma peça velha, obsoleta, precisando trocar, só que você não tem matéria-prima para trocar. E o tempo vai passando. Isso aqui, por exemplo, vamos supor, é uma enzima importante no seu corpo. Aí aquela enzima começa a funcionar, deixar de desejar, porque ela já está com os aminoácidos desgastados, ela precisa de renovação, ela precisa se regenerar, e ela não encontra matéria-prima para fazer isso. Se faltar, a proteína não é formada. Se sobrar, será catabolizada na forma de energia e excretada através do fígado e dos rins. Então essa é a verdade. Não tem mecanismo para guardar aminoácido. Então o que o Instituto Nacional de Saúde americano, o NIH, fez? Eles convidaram 10 nutricionistas PhD. Os bambambãs, 10 melhores que eles podiam achar, nos Estados Unidos. Trouxeram eles para Bethesda, Maryland, Bethesda, e aí disseram, ó, vocês vão ter 90 dias para montar a melhor dieta que vocês possam montar para um ser humano. Vocês são todos PhDs, todos especialistas, vocês vão ter 90 dias para montar a melhor dieta que se pode montar para um ser humano. Boa sorte. 90 dias depois, eles trouxeram a melhor dieta. E para eles, a melhor dieta para o ser humano seria 10 gramas de cache, que é um cereal integral americano, 1 grama de leite e arroz, 4 fatias de pão integral, 12 gramas, 2 gramas de manteiga de amêndoa, 20 gramas, que é 113 gramas de carne de peru magra, 170 gramas de iogurte orgânico, 113 gramas de salmão, aqui fala quanto tem de proteína, tá bom? Feijão verde, 2 gramas, batata doce cozida, 2 gramas, sorvete de coco. Quando você junta isso aqui tudo, isso dá 84 gramas de proteína.
Aí vamos analisar o quanto que tem de aminoácido essencial. E você vai ver que tem de aminoácido essencial 17 gramas. O seu corpo, para manter saúde, para não desenvolver sarcopenia, você não conseguir atravessar a rua daqui a uns anos, você tem que ter 30 gramas de aminoácido essencial na proporção molar certa por dia. Essa dieta tem 17. Ou seja, ficaram faltando 13. Esses 13 gramas de deficiência diariamente, depois de algumas décadas, causará sarcopenia. Ou seja, nem a melhor dieta montada pelos americanos para pesquisa consegue suprir o que eu estou falando. Por isso que está todo mundo em rota de colisão para não atravessar a rua sozinho mais. Vai chegar uma hora que alguém vai ter que te ajudar a atravessar a rua. Porque você desenvolveu sarcopenia. Nós estamos no processo de desenvolvimento de sarcopenia, todos nós. A não ser que você esteja fazendo uso de Mixrite. Aí, aqui está o marasmo. O que é o marasmo? É uma deficiência proteica grave, tão grave que a pressão oncótica caiu, certo? E agora você está faltando, você cria até edema por falta de pressão oncótica. A pressão osmótica da proteína, você lembra, chama pressão oncótica. Aqui está um caso de marasmo. Só que eu quero mostrar para você que esse cara tem marasmo. Você não vê o marasmo dele porque a proteína dele acabou e a gordura ocupou o lugar. Mas do ponto de vista funcional, ele também tem marasmo. Ele também está inchado, ele não tem mais proteína. A pressão oncótica dele também caiu. Se você analisar o quanto que ele tem de massa magra, você vai ver que é quase nada. A maioria disso aqui é massa gorda, não tem nada de massa magra aqui. Você não vê porque a massa magra foi sumindo e a massa gorda foi assumindo o seu lugar. Então parece que ele é forte. Olha como é que ele é forte. Forte não, ele é doente, pô. Esse cara é sarcopênico. Igual é esse aqui, ó. Igualzinho, ó. A aparência é diferente, mas ele é sarcopênico. Ele está com sarcopenia. Ele está com marasmo funcional. Essas mulheres estão com marasmo funcional. Esse indivíduo aqui, coitado, não tem nenhuma orientação, porque quem orienta ele não entende disso, que a maioria, 99% não entende disso. Ele corre todo dia. Ele consome ele gasta, o corpo dele gasta 20 a 30% mais de proteína porque ele está correndo. Só que ninguém leva isso em consideração na nutrição dele. Quanto mais ele corre, mais sarcopênico ele vai ficando. Esse indivíduo aqui é a mesma coisa. À medida que os anos vão passando, ele vai ficando sarcopênico. Aqui, ó, eu tenho aqui um velocista e eu tenho aqui um fundista. Isso aqui é um maratonista. Você fala, ele está magrinho. Não, ele está doente. Ele está sarcopênico. Ele correu, acabou a musculatura dele, ele vai murchando. Por quê? Ele fez esporte e não se supriu de proteína necessária. Porque ninguém sabia orientar ele a fazer isso. Então ele vai desenvolvendo uma sarcopenia generalizada, até que um dia ele não aguenta mais. Ele cansa, ele para de correr porque ele não aguenta. Porque ele agora está sarcopênico. Olha a diferença desse sarcopênico para esse indivíduo aqui que é um velocista. Ele tem velocidade, ele estimula o mTOR, ele produz músculo, ele produz massa magra, ele é forte. Esse aqui tem massa magra, massa muscular. Esse aqui não, esse é sarcopênico, ele está doente. E todo mundo está caminhando para isso. Por quê? Primeiro que você não ingere a proteína que deveria ingerir. Segundo, você não ingere a proteína na proporção adequada que deveria ingerir. Ah? Então o que acontece com você? Você está no mesmo caminho. No mesmo caminho deles. A grande maioria das dietas é deficiente em aminoácidos essenciais, essa é a grande verdade. A longo prazo isso leva a uma perda de massa magra e sarcopenia. A perda de massa magra resulta na diminuição do turnover proteico, perda muscular, declínio hormonal, imunossenescência, o seu sistema imunológico deprime, porque ele precisa de enzimas para trabalhar, osteopenia, redução das enzimas para detoxicação hepática, o seu fígado já não funciona bem, para digestão, você não tem enzimas para digerir os alimentos, produção de ATP e regeneração celular. Eu dou um nome para isso. Sabe como é que eu chamo isso? Envelhecimento prematuro. Então a maioria das pessoas que você conversa, elas estão num quadro de envelhecimento prematuro, porque primeiro elas não ingerem quantidade de proteína adequada, segundo, mesmo que ingere a proteína errada,
que às vezes não é proteína, a sobrecarga é muito grande. Terceiro, eles não podem passar. Proteína demais faz mal. Faz mal porque sobrecarrega o rim e sobrecarrega o fígado. Se eu te arrumar uma proteína, que no caso é um aminoácido, que não sobrecarrega nem o rim nem o fígado, você pode tomar à vontade. Não tem problema nenhum. Não tem limite. Aqui está o quadro sarcopênico, típico. O indivíduo tinha isso quando jovem, 20 anos depois ele está assim. Parece que é a mesma coisa, porque o braço dele não diminuiu de diâmetro. O músculo sumiu, vai sumindo aqui, e a gordura vai ocupando o espaço. E ele está num quadro sarcopênico. Isso acontece aqui, isso acontece na perna, isso acontece no coração. O coração dele vai perdendo a força. O músculo vai ficando velho. Não troca, não tem como trocar, pô. Ele não come a proteína certa, ele não tem o aminoácido essencial, não casou lá, você viu? Se não encaixou aquelas coisinhas vermelha, azul lá, não tem jeito de fazer aquela proteína do coração. Aí vai embora. Não tem jeito de armazenar aminoácido no corpo. E vai desenvolvendo um quadro sarcopênico. Existem aminoácidos que têm propriedades especiais. Por exemplo, a leucina, só para dar um exemplo, eu quero aumentar músculo. Tá bom. Por que você usa a leucina? Porque a leucina, dos aminoácidos essenciais, é o que mais estimula o mTOR. Você, quando estimula o mTOR, você provoca a síntese proteica. Não tem jeito de você produzir síntese proteica numa pessoa sem mTOR. O que facilita também? Testosterona. Então você começa a fazer a modulação bioidêntica com testosterona, o paciente começa a dizer para você que ele começou a desenvolver músculo. Por quê? Estimulou o mTOR. Mas que é estimulante. Mas isso aqui é uma coisa, é um componente. Isso só não, uma andorinha só não faz verão, não. Tá? Vou pular isso aqui. Então a sarcopenia. De onde que ela advém? Alimentação inadequada, pouca atividade física, estresse oxidativo, inflamação subclínica, PCR, proteína C reativa ultrassensível está alta, declínio hormonal, então os hormônios vão declinando, aí você não tem motivação do mTOR ali para formar, resistência anabólica, que é um termo novo, usado muito hoje nos Estados Unidos. Aí esse indivíduo, do mesmo modo que você tem resistência insulínica, você pega pacientes que têm resistência anabólica, faz ginástica e não consegue aumentar a massa magra. Porque do mesmo jeito que você pode ter resistência insulínica, você pode ter resistência anabólica, que está comprometido o seu mTOR. Então você não está estimulando, o mTOR não está sensível à estimulação. Na hora que você começa esses aminoácidos, essenciais, na proporção certa, adequado, os aminoácidos adequados na proporção certa, você começa a estimular o mTOR. Eles começam a dizer, rompemos a resistência anabólica. O cara fazia ginástica há anos, não ganhava musculatura. Agora ele passou a usar esse Mix Right, de repente isso mudou a musculatura.